Oi, gente, eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado Terapia. Seja muito bem-vindo. Aproveitando a onda de volta às aulas, eu fiz um kit contendo 3 peças. A gente já fez aqui no canal a nécessaire de 2 zíperes. Fizemos também o estojo com elástico para você colocar no caderno. E no nosso vídeo de hoje, a gente vai fazer a toalha nécessaire porta-kit higiênico. Que é essa toalhinha com um bolso, onde você guarda seu creme dental, sabonete, escova de dente. Ela é bem prática, você acaba de usar a escova de dente, você já seca na própria toalhinha e depois você fecha dessa forma, enrolando e dando um lacinho para prender as duas pontas da nécessaire toalhinha. Se você ainda não viu as outras duas peças, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para que você acesse todo o kit Volta às Aulas. E para não perder nenhum vídeo do canal, já se inscreva e ative as notificações clicando no sininho. E deixa seu like também, obrigada. A gente vai precisar de uma toalhinha de mão. Eu vou usar aquela que tem barrado para bordado em ponto cruz, porque ela é mais fininha. A minha mede 30 centímetros de largura. A gente vai usar também um pedaço do tecido principal, medindo 1,5 centímetro a mais do que a toalhinha. Então, no caso, o meu mede 31,5 por 15. Uma outra tirinha medindo 3 centímetros por 31,5. E o zíper eu vou usar medindo 30 centímetros. Para fazer a ponteirinha dos zíperes, eu vou usar 2 pedacinhos, medindo a largura do zíper por 3 centímetros. Eu estou usando zíper por metro, então eu vou começar colocando o cursor no meu zíper. E se você não tem prática ou não sabe ainda como colocar o cursor, a gente tem vários vídeos aqui no canal de nécessaire onde eu mostro a forma exata de colocar o cursor. Eu gosto de dar uma queimadinha nas pontas para que ele não fique desfiando com as nossas tentativas de encaixar o cursor. Também corto uns 4 dentinhos de um dos lados, isso vai facilitar na hora de encaixar. Como eu coloquei o cursor sem abrir o meu zíper, então não vai precisar passar o cursor e colocar novamente. A gente para no meio do zíper e a gente já pode ir para a máquina para colocar as ponteiras. Eu vou alfinetar o meu tecidinho da ponteira, lado direito com o lado direito do zíper, um pedacinho em cada ponta do meu zíper. Vou passar uma costura reta com a margem de um pé de máquina em cada uma das pontas. Depois, no lado de trás do zíper, eu vou dobrar 2 vezes o meu tecidinho e vou passar outra costurinha. Dobro como se fosse um viés, dobro uma vez até o centro e dobro de novo e passo uma costura reta para prender. Como você pode ver, eu não cortei o meu tecidinho na largura do zíper, porque eu tinha uns pedacinhos de retalho. Então, o importante é que fique do tamanho do zíper ou maior. No final, você recorta as laterais que sobrarem. Nosso zíper vai ficar dessa forma, com uma ponteira de cada lado. Agora, a gente vai costurar esse zíper no nosso corpo da nécessaire. Primeiro, a gente marca o meio, tanto do tecido quanto do zíper, porque é necessário que sobre nas duas laterais a mesma quantidade de tecido,
que é praticamente a margem de costura que você vai usar na hora de fechar esse bolsinho. Você vai ver daqui a pouco. Então, vou colocar marcação com marcação, lado direito do zíper virado para o lado direito do tecido. Agora, eu vou prender com alfinetes ou com presilhas para patchwork e a gente vai para a máquina passar essa costura. Costura reta para prender o zíper. Se você estiver usando principalmente a máquina doméstica, é importante trocar o calcador para um calcador de zíper. Eu estou usando aquele zíper número 5, ele é um pouquinho mais largo e como o calcador da Industrial ainda é um pouquinho mais fininho, eu não troquei o calcador. Depois de passar a primeira costura prendendo o zíper no tecido, a gente vai virar para o lado direito, ajeitar bem a nossa margem de costura, pode passar até com ferro, e aí a gente vai passar uma outra costurinha por cima do tecido principal, que pegue a margem também. Esse é um pesponto para dar um acabamento nesse zíper. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o outro lado do nosso bolsinho, que é aquela tirinha de 3 centímetros por 31,5. A gente vai marcar o meio do zíper, direito com direito, e vai para a máquina passar uma costura. Passei a costura e assim como na parte maior, também fiz o pesponto. Meu zíper já está preso, sobrando um pedacinho de cada lado. Agora a gente vai pegar um outro tecido. Esse tecido pode ser igual ou diferente do tecido principal. Essa é a parte que vai ficar interna do bolso. A gente vai cortar ele do tamanho exato que está o nosso bolso já com zíper. Então, você pode usar o seu bolsinho pronto com o zíper como medida e recorta um retângulo. E aí a gente vai colocar. Aqui você pode colocar lado direito com lado direito, como eu fiz aqui, mas vai ficar melhor se você colocar o lado direito do tecido principal com o zíper para cima e o lado do avesso do fundo do bolso para baixo. Então, ficaria lado direito com lado do avesso. Isso vai fazer com que a parte interna do seu bolso tenha o tecido principal novamente, mostrando ali o lado direito dele. Vou voltar para a máquina e vou passar uma costura em volta de toda a minha peça. Não precisa deixar abertura para desvirar. Você vai ver, a gente vai desvirar pelo lado do zíper. Eu inicio e termino com retrocesso. Na hora que chegar em cada cantinho, você para a sua máquina com a agulha dentro do tecido e vira a sua peça. Na hora de passar perto do zíper, a sua costurinha vai passar ao lado da ponteira. Você não vai costurar em cima da ponteira. Eu vou terminar também com o retrocesso, onde o início da costura vai encontrar com o final dela. Depois eu corto os cantinhos, com cuidado para não cortar minha costura, para que na hora de virar não fique acúmulo de tecido. Eu vou cortar também a sobra de tecido que tem nas laterais, na margem de costura. Se você usou uma margem de 0,75, agora você pode cortar deixando mais ou menos com meio centímetro. O nosso bolsinho tá pronto, agora eu vou abrir e vou desvirar, acertar os cantinhos, empurrar com uma caneta ou com um desmanchador de costura com bastante cuidado para não furar os nossos cantinhos.
Depois de desvirar, eu passei para que ela ficasse bem retinha. E agora eu vou posicionar na minha toalha. A gente vai colocar na parte de baixo, cobrindo aquele barrado que seria pro pinch board. E o zíper vai ficar acima daquela parte do barrado. A gente vai posicionar bem retinho e vai alfinetar. Eu vou fazer ainda 2 tirinhas para que a gente possa amarrar. Eu cortei 2 pedaços, medindo cada um deles 16 centímetros por 2,5. E aí, eu dobrei como se fosse um viés e passei 2 costurinhas para que ela ficasse assim fechadinha. Agora, eu vou marcar o meio na parte de baixo e na parte de cima. Importante, eu marco o meio para colocar uma das tiras do meio para o lado esquerdo e a segunda tira do meio para o lado direito, para que na hora de amarrar elas não se encontrem, vai ficar mais bonitinho na hora de amarrar se elas estiverem uma do lado da outra. As pontinhas ficam embaixo do nosso bolso, isso vai ficar embutido. Voltando para a máquina, agora eu vou passar uma costura em toda a volta, prendendo esse bolso na toalhinha. Começo com o retrocesso e termino com o retrocesso. Vou começar e terminar no mesmo lugar. A gente vai fazer igual fez no fechamento do bolso. Vou passar a costura bem na beiradinha. Quando chegar em cada canto, eu paro com a minha agulha dentro do tecido e viro a minha peça. Essa é a última costura da nossa peça. O importante nela é passar bem na beiradinha, para que fique um acabamento muito bem feito. Na bobina eu estou usando uma linha da cor da toalhinha, uma linha cor-de-rosa, e na parte de cima estou usando uma linha na cor principal do tecido, que é o vermelho. Assim, na parte do avesso também vai ficar um acabamento bem bonitinho. Nossa toalhinha porta-kit de higiene dental tá pronta. Ela é excelente para levar para a escola, para o trabalho. É prática, fácil de fazer e muito, muito útil. Eu espero que você tenha gostado e eu te agradeço novamente pela companhia.